aqui na UES, relembrando a história da UES. A UES que começou como FAEC, começou lá no Carlota Colares, depois CAIC, depois próximo ao CVT e agora está no prédio aqui, prédio belíssimas instalações hoje, prédio amplo, com cara de universidade realmente. E eu estou ao lado aqui de uma pessoa que está neste processo desde o seu início, Lisli Hanna, pessoa que eu conheço desde a idade da fundação da UES também, da FAEC, né? Lisli trabalha sempre trabalhou na parte burocrática, né? Parte da biblioteca, aliás, desempenhou outras funções dentro dessa história. Liz, uma alegria conversar contigo e a gente poder relembrar um pouco dessa história hoje, né? Você aqui viveu bons e outros difíceis momentos na FAEC até hoje, né? E hoje, aqui nesse prédio amplo, bonito, como é que está se sentindo? Hoje, nesse novo espaço, né, nós conquistamos a realização de um sonho, né? Sim, sim. A concretização de um sonho. Então, desde que eu comecei a trabalhar na FAEC, já vai fazer agora 42 anos, dia 25 de abril, então era uma luta constante de todos aqueles que já passaram, que fizeram parte da nossa instituição, alunos, professores e funcionários. Era assim o ideário, um campus próprio. Campus próprio, né? E aí nós iniciamos primeiramente na Escola Carlota Colares da Penha Oliveira, que foi a nossa primeira sede. Sim. E aí não suportando mais, porque todo ano eram 2 vestibulares, nós tínhamos 5 salas, e aí estrangulou o espaço. Isso era só o curso de pedagogia, né? Só o curso de pedagogia. Você me disse que passaram-se quantos anos? 17 anos? 19 anos? Foram uns 17 anos só exclusivamente só pedagogia. Só pedagogia. E por muitos anos a FAEC era uma faculdade de excelência na cidade. E ainda hoje é, né? E ainda hoje com todo o seu trabalho, com todo o seu dinamismo, ela é uma instituição respeitável por todos. Sim, né? Aí depois eles ampliaram os cursos, né? Entrou a parte da ciência, né? Isso. Os cursos de Química e Biologia. Em 96 nós fomos para o CAIC, porque já não suportava mais aquele prédio antigo. Sim. E continuando lá com o curso de pedagogia, e nós dividimos espaços com outras instituições, a escola do município, com o PSF, mas assim era algo um pouco complicado, né? E em 2002, através de uma luta muito grande por parte de alunos, professores, diretório acadêmico, nós conseguimos a autorização para o funcionamento do curso de Química e Biologia. Houve essa mobilização muito grande na cidade, fomos para Fortaleza, na época o professor Rômulo nos acompanhou para a gente ir para Fortaleza, fazer a solicitação. Na época eram 4 cursos, que era para vir para a faculdade, era um sonho, né? Era Química, Biologia, Matemática e Física. E na época o reitor autorizou 2 cursos, que no caso Química e Biologia. Né? Então esses cursos eles tiveram o primeiro vestibular em julho de 2002. E eles passaram então a funcionar no CAIC. Certo? E aí em 2004 foi construído a primeira etapa da faculdade. Era uma faculdade muito pequena, vizinha ao CVT. Sim. E com a conclusão do curso, em junho de 2004, então, o curso de Química e Biologia passou a funcionar lá, de maneira assim, muito precária. Né? E aí a faculdade ela ficou dividida em 2 espaços, o que era difícil para se administrar. Sim, sim. Né? O curso de Pedagogia, com todo o setor administrativo no CAIC, e o curso de Química e Biologia naquele espaço, do CVT, né? o campo da ciência, como assim a gente chamava, na rua José Sabrão Oliveira, ao lado do CVT. Certo. E era assim, mas naquela época já só tinha os 3 cursos, né? Pedagogia, Química e Biologia.
Pedagogia, Química e Biologia. Qual foi o outro curso que aumentou antes do curso desse atual agora? Aí, depois, muitos anos depois, se não me engano, 2018, veio o curso de História. Ah, de História, tá certo. Que é para completar os 5 cursos hoje. E recentemente, o ano atrasado, foi criado o curso de Medicina. De Medicina. Certo. Liz, é o seguinte, rememorando aqui a história, até para a gente fazer justiça a todos que deram a sua parcela de contribuição nessa história, né? História essa que vai completar 42 anos agora, né? Certo. Os primeiros diretores e pessoas que, segundo a história, que contribuíram muito para a chegada da universidade, que foi a família Lins, né? No caso Samuel Lins, o senhor Zé Lins, né? Que contribuíram para o começo desse curso de pedagogia. Conforme assim, documentos, conforme relatos, conforme a entrevista que eu fiz ao senhor Pedro Leônidas Loyola. Sim. Ele me disse que enquanto ele, professor Pedro Leônidas Loyola, o senador José Lins Cavalcante, sim, o senhor Samuel Lins, eles muito trabalharam, dedicaram esforços para que o curso de pedagogia fosse criado aqui em Crateús. Sim. Então, que foi assim, primeiro no Carlota Colares. Que foi primeiramente no Carlota Colares. Naquela época, a Carlota Colares, que até o nome da mãe da Dona Leonete. Dona Leonete. Dona Leonete cedeu aquele espaço na época. Porque quando o curso foi criado, o curso de pedagogia, a faculdade foi criada aqui em Crateús, precisava de um espaço. Sim. E não tinha esse espaço. Então, na época, a Dona Leonete era a prefeita da cidade. O Leônidas me disse, segundo a entrevista, que a Dona Leonete se dispôs prontamente a ceder o espaço, sim, mas que precisava de autorização da Câmara, porque lá ia funcionar uma escola, certo, de ensino. E aí ele foi falar com o presidente da Câmara, o doutor Nonato Bonfim, Raimundo Nonato Moreira do Bonfim. Pronto, e aí ele se prontificou, disse que por ele não tinha problema, mas que precisavam colocar em pauta. Sim. Aprovação dos vereadores, né? Isso, certo. E assim foi feito. Foi feito e foi aprovado, né? Foi aprovado, então a Faculdade de Educação passou a funcionar na Escola Carlota Colares da Penha Oliveira, na rua Frei Vidal da Penha. Muito bem. Só relembrando aqui, as pessoas que assumiram o posto de direção da FAEC. Em primeiro lugar, o primeiro diretor foi o senhor Samuel Lins, que revezou o seu mandato com o senhor Pedro Leônidas de Loyola, certo? Em seguida, foi o professor José Wagner Mota, que foi o segundo, né? O segundo, porque o primeiro foi dividido com Samuel Lins e Leônidas. José Wagner, segundo, depois o senhor José Wagner, que teve na vice-direção o professor Santos. Muito bem. Depois veio o professor Luiz Castro, professor de História, que dividiu o mandato lá, ou tinha na vice a Isabel Sabino. Depois a professora Elda Maciel, isso já a partir da nossa mudança para o CAIC, por coincidência, já quando fomos para o CAIC já era final de mandato do Luiz Carlos. Sim. E logo tivemos eleição e a professora Elda chegou à direção da faculdade. Né? Depois foi o professor Rômulo com Soares e Ivane Salles. A professora Ivane Salles. Em seguida, Edileuda e Luiz Palhano. E Luiz Palhano Loyola. Muito bem. Posteriormente, professor Ocean e o professor Luiz Carlos. Em seguida, professora Cleia e o professor Luiz Carlos. Depois, Socorro França e a professora Lia Zelotti. E depois, Helena Freires e a Lia. E atualmente, a coordenação, a direção está com a Lia Rezende, que é a Lia Zelotti, e o professor Adervan. Bom, essa é a história da direção, das pessoas que contribuíram e contribuem, ao exemplo da Lia hoje, na direção da FAEC. Agora, Liz, a gente relembrando aqui, hoje, que você está aqui desempenhando as suas funções num espaço agradável, né? Um espaço aconchegante, ar-condicionado, mas naquela época era sofrido o negócio, né? Eu lembro ainda dos mimeógrafos, não eram as provas. Então, tudo assim, a faculdade foi um processo
de construção e ainda está sendo em construção, Ainda em né? construção, é Nós somos verdade. como sempre se diz, nós somos uma faculdade de luta, É, uma faculdade aguerrida e uma faculdade resiliente, sim, sim. porque nós conseguimos superar todos os desafios desde o início até o presente momento e a gente sempre está crescendo, né? Crescendo. Então, quando nós começamos, era uma máquina datilográfica, né? Sim, Aquela sim. datilográfica, depois veio o mimeógrafo, e na época a gente praticamente não tinha livros. Eu e a Antonieta datilografávamos todos os trabalhos Era mesmo. a ser utilizados em sala. Quando o stencil rasgava ou dava algum problema, a gente tinha que datilografar tudo de Tudo de novo novo. para o Chico passar, né? E aí, quando foi na gestão do Luiz Carlos, nós recebemos a máquina de xerox, Já né? Que foi tinha assim o máximo, né? ah, E o uma evolução quanto grande. a evolução, né? Aí veio o fax e tal, veio um computador. Então, assim, a gente foi crescendo muito. E eu acho que quando nós chegamos no CAIC, nessa mudança no CAIC, logo após, quando a professora Elda assumiu a Sim, direção, sim, eu acho que foi quando nós começamos mesmo a crescer enquanto instituição. sim, Porque nós começamos a ter um excelente reitor, que era o professor Manassés Claudino. sim, A professora Elda vinha de Fortaleza com muitas ideias, sim. muitas ideias. E aí a faculdade, ela administrava a faculdade junta, em conjunto com os professores. Então a faculdade era administrada não exclusivamente pela direção, mas pelo grupo docente. Né? E aí nós tivemos curso de especialização, núcleo de línguas, inglês e espanhol, que a cidade não tinha. Né? E a faculdade foi sempre prosperando e nós estamos cada vez mais crescendo. Liz, é importante a gente lembrar aquelas pessoas que trabalharam junto com você naquela época, né? Tinha você, Chico, né? Chico, A, a Antonieta, Antonieta, a doce esposa do a Chico, Dulce, né? a menina depois, a Célia, não, a Célia. A Célia, Célia, né, quando nós, no CAIC, a Célia, ela foi cedida pelo Estado, era secretária. Aí nós tivemos terceirizada a Edivânia, né, nós já tivemos muitos outros colegas terceirizados que já trabalharam aqui, que hoje já não estão. naquela época, assim, os professores passaram muito tempo, os mesmos professores, né? Eu lembro assim, teve o professor Chico Bar, o professor Brasil, né, o professor Santos. Lembro mais de outros assim que passaram muito tempo naquela época, lá de Carlota Isso, Colares. isso. Lembro mais de Porque alguns aí. tinha o Vicente, o Brasil, a Cátia Sim, a Verônica, Cátia Verón. a Ozeni, o professor Cabral, a Josineuda Lúcia, Leudo Maia, Silvia, a Lia que até fez parte do sindicato Sim, naquela época. Tinha o professor que veio, era Aldo, tinha um que veio do Juazeiro, né? Porque quando a faculdade foi criada, a instituição FAE que foi criada aqui, ela foi criada como uma extensão da UES aqui em sim. Crateús. Né? Era como se fosse uma sala de aula da UES aqui em Crateús. Ah, Então, os professores, eles não pertenciam à instituição entendi. Eles eram FAEC. tudo da UES Eles mesmo. eram da UES cedidos para cá. E tinha o professor Francilino. Então, muitos, eles vinham, não queriam, queriam ser mesmo lotados em Fortaleza. Então, quando foi criado, quando a faculdade deixou de ser unidade da UES e passou a ser faculdade, então foi criado, na época, o Departamento de Educação da FAEC e todos os professores passaram a pertencer ao departamento. Uhum. Então, alguns professores que queriam ir para Fortaleza, eles teriam que ter autorização do departamento. Aí eu não me recordo bem assim os trâmites na época, mas muitos professores foram para Fortaleza, tivemos concurso e os professores ficaram aqui. Cara, assim, tudo tem um momento certo para a gente contar, às vezes, certas histórias, né? Vou aproveitar esse momento hoje. Tem muita gente da cidade, claro, que não sabe disso. Pessoas que me conhecem, principalmente. Mas em 86, eu retornei a Fortaleza depois de uma peregrinação, de estudo, fui embora para São Paulo e tal, voltei.
E quando eu entrei na faculdade em Fortaleza, eu era contemporâneo do professor Zé Wagner, certo? Só que nós em disciplinas diferentes, ele economia e eu física, certo? Só que aí, 79, 80 por aí, naquela época, estava uma seca muito grande aqui na nossa região, 80 para 81, e eu tive que ir embora. Fui embora para São Paulo, certo? E o Zé continuou, o professor Zé Wagner, continuou, terminou a faculdade, passou no concurso e veio para Crateús, e com pouco tempo assumiu a direção, né? Como nós já relatamos aqui. E a primeira turma que ia colar grau em Crateús, quando foram fechar a grade curricular, faltava uma disciplina, Estatística Aplicada à Educação, que quem ministrava essa disciplina era o professor Brasil. E o professor Brasil estava fazendo mestrado. O mestrado não podia dar disciplina. E eu cheguei em 86 em Crateús para montar a Cachaça Providência, certo? E eu, Lembro. pois aí, o professor Zé Wagner sabia que a disciplina que estava com carência lá, para aqueles alunos concluíssem, eu tinha conhecimento daquela disciplina, porque era a disciplina do curso de Física, Estatística. E aí era Estatística Aplicada à Educação. E aí ele falou comigo se eu podia ir lá essa disciplina. Eu falei, eu não sou professor, não sou concursado. Não, mas eu é apenas para fazer um ajuste aqui na grade curricular, eu converso com a direção lá e isso é possível, certo? Aí, pois tá bom. Aí eu cheguei na classe, primeiro dia, lá no Carlota Colares, né? Não me lembro, que eles acho que eram 3 salas, era na sala do meio, e eu cheguei na sala. Eu acho que as alunas lá, só relembrando aqui algumas, a Kika, a Ivane, a dona Aurineide, a dona Durvalina, a dona Maria do Carmo, seu Nenel. Rapaz, era assim, eu lembro de algumas, certo? Porque naquela época eram 40 vagas no vestibular durante muitos anos e tinha que atingir 50% das vagas. Sim. E como não foi atingido na época, então elas foi completadas com alunos graduados já. Porque eles tinham Eles começado em outras, eles lá já em tinham Sobral, concluído em né? Sobral, É, Fortaleza, alguns tinham pedagogia, mas era licenciatura curta, então sei. eles entraram para planificar. Pois E é. outros eram formados em estudos É, aí sociais. quando eu cheguei na sala de aula, no primeiro dia, elas pensavam que eu era o Edmilson, mas o Edmilson é dono da elite, o doutor Edmilson. Aí me viram magrinho, né, aquela coisa toda. Disse, tudo bem. Aceitaram ali, comecei. Sim, nessa turma era para estar o Padre Bonfim, só que o Padre Bonfim tinha concluído essa disciplina lá em Sobral, sabe? Aí eu fui e comecei, né, com elas lá. Eu passei, eu acho que umas 2 semanas só na matemática básica mesmo, bem elementar. Aí depois entrei na estatística, mais uma estatística que pudesse ser utilizada no dia a dia delas. Ou seja, taxa de evasão escolar, porque todas eram diretoras de escola naquela época. Taxa de evasão, Isso. taxa de matrícula, taxa de frequência. Rapaz, Liz, elas adoraram, porque elas puderam utilizar um pouco naquilo no dia a dia delas, na prática. Então, apenas aproveitando aqui esse intervalozinho aqui para falar um pouco dessa passagem que eu guardo isso com muito carinho. Tá aí a Ivane Salles ainda hoje para testemunhar Aí, isso, tá aí. Vânia, Algumas estão vivas, mas já foi embora, já alguns não. já estão A presentes Kika conosco e tá viva, a Kika podem tá viva, ser graças a Deus, testemunhas. tá aí, tá para comprovar isso. Foi um momento gratificante da minha vida, certo? Mas, Luiz, é o seguinte, hoje aqui os desafios são muitos, mas eu tenho certeza que a biblioteca que você administra aqui, juntamente com o Ricardo, né? Professor Ricardo, hoje você está feliz assim por ver isso aqui bem frequentado, esses alunos hoje, principalmente porque agora com essa turma da medicina, né? Que Isso. está muito, eles utilizam muito esse espaço, não é verdade? A biblioteca, assim, eu acho que era o espaço mais delicado dentro da instituição durante todos esses Em anos, todos os prédios? em todos os prédios, porque nós nunca tivemos um espaço digno de uma biblioteca. Né? Sim. A biblioteca tinha um espaço, mas não era um espaço de uma biblioteca. E hoje, assim, eu posso dizer, a biblioteca é o ponte da instituição. Legal. Porque nós temos, assim, uma instituição, um ambiente agradável, mesas para computadores, os alunos estudam, livros, nós temos assim, um espaço, nós temos um ambiente agradável, um ambiente excelente. A gente tem alunos, por exemplo,
no caso específico, está sendo os alunos da medicina, porque eles têm aula integral, então tem alunos que a aula termina às 5 horas e eles ficam até 10 horas da noite. Mas não especificamente só, tem alunos de outros cursos também, que às vezes passam por aqui. Então, assim, hoje todo o mérito dessa biblioteca dos alunos estarem aqui. A gente tem que, assim, uma gratidão muito grande, né? E reforçando a questão da importância da FAEC, da interiorização do ensino, né? Que antigamente era só na capital ou em outras cidades, e esse processo de interiorização do ensino superior que veio para o interior, e aqui em Crateús, começando com o curso de pedagogia, a gente tem assim, uma ressalva muito grande, uma importância com relação à nossa faculdade, porque praticamente todas as pessoas que estão nas escolas, nas instituições, e que hoje talvez já esteja a maioria aposentadas, todas passaram pela instituição FAEC. Verdade. Por muitos anos, assim, a faculdade era por excelência. Foi o marco, assim, diferencial, né, na vida dessas pessoas, na formação desses profissionais. Chegava um militar na cidade, eles já procuravam a instituição FAEC. Porque, assim, dada a importância que eles tinham de se ter um curso superior e ter uma faculdade. Verdade. Importante. E uma coisa assim, muito interessante, Edmilson, que quando a faculdade foi criada, ela foi autorizada pela instituição, né? A universidade autorizou a que funcionasse aqui em Crateús o curso de pedagogia. Mas ela precisava ser reconhecida, né? Então, em 1987, nós recebemos uma comissão formada por professores, eles vieram da Paraíba, e eles vinham com o sentido de, digamos assim, fiscalizar, vistoriar como era a instituição. Questão da biblioteca, questão do espaço, de tudo. E foi feita, na época, uma mobilização muito grande, junto à comunidade, junto às instituições, de uma forma de sensibilizar essa comissão da importância que era aquele curso, né? Aquele equipamento para a cidade. Eles vieram vistoriar, avaliar. Se eles fossem contrário à não autorização, o processo de reconhecimento do curso não seguiria para Brasília. Né? E eu fiquei surpresa porque eram pessoas simples, até eu digo assim, brincando, acho que foram 3 anjos enviados, porque você funcionava numa escola muito pequena. Era muito precária, era muito precária. E a gente não tinha muita coisa. Mas eu acho que naquele momento aquelas pessoas, elas eram muito politizadas ao ponto de reconhecer a importância do nascimento de uma instituição de ensino superior, mesmo com toda a carência. Na época, eu lembro bem, nós fomos, eles passaram 2 dias aqui, fomos deixá-los no aeroporto, naquela época não tinha nem calçamento, era sarro, eu estava até, inclusive, gestante da minha filha, e nós fomos deixá-los no aeroporto e ficamos ansiosos com o resultado. E aí, 1 mês após, mais ou menos, o resultado foi favorável ao reconhecimento do curso. Legal, né, Lisa? Então, na época, o professor Wagner, juntamente com o professor Telmo, que reivindicava a mesma questão, no caso do Telmo, para Quixadá, eles foram a Brasília e lá eles se dedicaram muito para que o processo entrasse em pauta, que fosse julgado e tudo, e realmente a faculdade foi reconhecida. Então, assim, foi naquele momento, foi assim, já uma grande na época, batalha. O Zé Wagner era o diretor. Era o diretor. Exatamente. Mas, Liz, eu queria fazer aqui uma referência, porque eu a conheço há muito tempo, né? Nós temos uma ligação, digamos assim, familiar, não somos parentes, mas nós temos uma ligação familiar de afinidade com seus avós, meus pais, ela vem uma amizade de longas datas. Mas, independente disso, eu quero deixar registrado isso aqui, a forma que você sempre tratou os alunos, desde a época do Carlota Colares até hoje. Parece que tu é a mesma pessoa, do mesmo jeito, essa pessoa meiga, atenciosa, gosta de ajudar todo mundo, está sempre disponível. Então, você carrega a história da FAEC, da UES contigo, e você tem contribuído muito para tudo o que está acontecendo aqui hoje, com todo esse sucesso
com todas essas novas instalações. Então, eu só posso te dizer parabéns, certo? E obrigada. E da mesma forma, Edmilson, Serviço. acho que a gente não pode deixar passar em branco esse momento, né? Sim, sim, Que sim. quando o curso de Química e Biologia iniciou lá, diziam CVT, de uma forma muito precária. Na época você era o diretor do CVT, Sim. e simplesmente você abriu as portas daquela instituição para que os alunos do curso de Química e Biologia utilizassem os laboratórios. Não foi feito acordo entre a instituição FAEC e entre a instituição CVT, Na época do mas a Centec, sua né? amizade, o Verdade. seu reconhecimento com os alunos, você sempre foi muito digno com os nossos alunos. Você sempre procurou ter uma relação muito harmoniosa com a gente e sempre, e até hoje, durante todos esses anos, você nos É procura, verdade. você nunca não nos deixou. E é tanto que nós temos uma Cordeltec que recebe o seu nome, né? Cordeltec Edmilson Providência, Vai né? ser instalado aqui Que vai ser novamente. instalado, era no outro campo, você veio para cá. Mas Olha, assim, você foi uma pessoa que nos ajudou muito, verdade, aos alunos que necessitavam dos laboratórios, de química, de biologia. Você nunca colocou dificuldade. verdade, Você verdade. sempre ajudou em todos os momentos, né? Eu sei, Lisa, que existia até uma vontade muito grande de ocupar aquele espaço por parte de muitos professores, gestores na época e tal. E a gente, ao lado, paralelamente a isso, tinha aquela atuação, que era uma atuação do CVT, que eram os cursos que eram ministrados, cursos de curta duração. E, assim, até que enfim a FAEC se apropriou do CVT. É uma pena que os cursos foram extintos, o CVT foi extinto, né, por uma ação, como eu sempre digo, uma ação, foi uma ação governamental naquela época. Uma pena, porque eu acho que dava para terem conciliado, certo? Aqueles cursos, porque eram muito úteis à nossa população. Mas passou, a gente espera que volte em outros cursos aqui para nossa região, que possa atender essa demanda, que é uma mão de obra que carece de informação, que carece de capacitação. Mas enfim, com relação à FAEC, à UES, eu, enquanto cidadão crateuense, eu te digo, Leslie, que fiquei encantado quando eu entrei aqui no prédio, no novo prédio da FAEC. Sinto que você acabou de falar, sinto ter colaborado, ter contribuído como aluno, como professor, como um vizinho que abriu as portas do laboratório para os alunos, que dei aula também naquelas épocas lá, Isso. né, para concluir alguma disciplina, apenas para cobrir ali algum espaço. Mas, enquanto cidadão, eu estou orgulhoso de ter um campus da UES na nossa cidade e agora um curso altamente sonhado e desejado por toda a cidade, é um curso de É o medicina. curso de Então, medicina. é só parabenizar todos, E né? a gente ressaltar, né, que assim, que não é como antigamente as pessoas disseram, é um curso elitizado. Não. É nada. Hoje é um curso a partir do momento em que a classe trabalhadora tem acesso a esse curso, Sim. ele deixou de ser totalmente elitista. Sim, sim, com Hoje nós certeza. temos os alunos do ensino das escolas públicas estaduais, eles já estão aqui dentro. Nós temos alunos filhos de agricultores, alunos filhos de pescadores. Então, hoje, essas pessoas elas estão tendo a oportunidade de cursar. É um curso excelente, nós temos professores maravilhosos. E com relação ao nosso campus, hoje a gente pode dizer assim, a maravilha indescritível Sim. o sentimento de gratidão que a gente tem. Ele só está concluído a primeira etapa, ainda falta a segunda etapa, né? Mas assim, hoje Já está precisando dessa segunda etapa. e hoje assim, a luta, a conquista desse campus, a gente se deve a todas as pessoas Sim. que já passaram por aqui, aos nossos alunos, Sim, verdade. aos nossos professores. A gente não pode lembrar de todos os professores, de todos os alunos, mas a todos eles que passaram por aqui, que lutaram, eles têm um pouquinho da sua contribuição aqui dentro para a realização, a concretização de hoje desse campus. A gente pode dizer assim que hoje nós temos, né, um campo universitário, um campo acadêmico. Com certeza. Hoje é uma satisfação muito grande para todos nós que fazemos parte da faculdade. E viva a UES agora
se aproximando aí do aniversário dos seus 42 Seus anos. 42 né? anos, E né? você é muito resistente, você está esse tempo todo dia aqui. Olha, eu não quero me aposentar tão cedo, não, sabe? Eu acho que, assim, a faculdade, ela é vida, É verdade. sabe? Eu não penso, assim, me aposentar, ficar em casa, porque eu acho, assim, que o que dá vida, o que dá sustento é você vir para a instituição, é você trabalhar, mas, ao mesmo tempo, é você conviver com as É verdade. pessoas, Se são os tirar isso aqui, alunos, se são os tirar isso aqui de ti, professores. Eu tenho um prazer muito grande, sabe? O que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu não vou me limitar ao meu espaço, sabe? Então, assim, ficar longe daqui, das difícil. pessoas, é difícil, sabe? Não é fácil. Então, eu não pretendo ainda me aposentar tão cedo. Pois é, pois Lise, foi vida longa a você, a Wes, tudo. A todos nós. E parabéns, querida. Um abraço grande. Vamos em Obrigada. frente, vamos em frente. Vamos em frente. A Abraço. faculdade é nossa Isso. vida.